E nós continuamos com destaque para Mato Grosso, e destaque merecido, porque Mato Grosso tem mostrado números ano a ano cada vez maiores de produção, de produtividade e de bons exemplos também para o Brasil e para o mundo. Eu vou destacar um desses exemplos. A pecuária de corte do estado reduziu mais de 10% das emissões de gás metano na atmosfera nos últimos 10 anos. O dado é do Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC, que ontem passou as informações durante uma live na internet. Mato Grosso saiu de uma emissão de 135 quilos, vamos guardar, 135 quilos de metano, o CH4, por bovino abatido, para 121 quilos de metano por animal abatido. De 135 para 121 quilos por animal. Estamos falando das emissões do gás metano. Nós vamos conversar direto de Cuiabá com o Bruno Andrade, que é diretor de operações do IMAC, que trouxe esses dados para a gente. E a entrevista conta com a participação do João Pedro Cuti Dias, que é o nosso comentarista. Mas antes, boa noite, né? Boa tarde, agora 6h18, né? Boa noite em Brasília para você, boa tarde aí em Cuiabá. Ô Bruno, a idade dos animais abatidos contribuiu para essa redução? Exatamente. Boa tarde, né, Zaidan, obrigado pelo convite. Exatamente isso, né? Em 2011, a gente tinha aí aproximadamente 5% dos animais sendo abatidos com até 24 meses de idade. E em 2021, esse volume de animais com até 24 meses, ele aumentou para 37%. Então, esse aumento de animais mais jovens, né, da quantidade de animais mais jovens abatidos, fez com que a gente tivesse essa redução na emissão de gás metano entre esses 2 anos, né, utilizando esses 2 recortes, no número de animais abatidos. Então, é um dado muito interessante, mostra exatamente que a intensificação ela é favorável ao meio ambiente, além de ser rentável ao pecuarista e produzir produto, né, a carne bovina, de excelente qualidade. Não mudou a dieta, foi só a idade do que nós estamos falando. Exatamente. A gente fez uma simulação considerando a emissão média de 50 quilos de metano por animal ano, né? E aí o único componente que nós variamos foi, de fato, a redução da idade de abate desses animais. E a gente sabe que nesses últimos 10 anos a nutrição evoluiu bastante com o uso de aditivos na nutrição, e isso pode fazer com que o animal produza menos metano, né, por ano do que a gente considerou na conta. Legal. Ô Bruno, o João Pedro está aqui e vai te fazer uma pergunta também. Boa tarde, Bruno. Parabéns pelo trabalho de vocês, porque eu acho que ela é muito importante. Nós temos que mensurar isso. Se fala muito no Brasil e no mundo, se fala muito da questão do metano, mas não se mensura, não se mostra números claros a respeito da questão. E quando você olha o bovino, quando você olha ele no contexto geral, a emissão de 121 quilos por animal durante o ciclo de vida dele. Mas quanto que foi sequestrado no solo? Uma pastagem boa, como vocês têm no Mato Grosso, que ela tem potencial de produzir 10, 12, 15 toneladas de matéria seca durante o ano, na parte aérea, ela vai botar umas 5, 6, 7 na parte subterrânea. Isso é carbono retido. E outra coisa, hoje é uma campanha no mundo contra a carne bovina, em alguns países, especialmente na Europa, com aquela ideia, less meat, less eat, menos carne, menos calor. Mas eles não olham no contexto geral. Quanto que esse animal sequestrou de carbono que está na forma de matéria orgânica? 1% de matéria orgânica mais no solo são 10 toneladas de carbono ou 26 toneladas de CO2. Exatamente, boa tarde. É exatamente isso que a gente tem visto em alguns estudos que são publicados. Inclusive tem, né, o programa Carne e Carbono Neutro da própria Embrapa, que mostra a possibilidade da gente, inclusive, zerar essa emissão de gases de efeito estufa, utilizando sistemas produtivos mais intensivos do que a gente tem utilizado na média aqui no Brasil. E o estado de Mato Grosso, se a gente considerar as áreas de pastagens degradadas, em torno de 9 milhões de hectares, a melhoria dessas áreas de pastagens pode fazer com que a gente tenha um sequestro de carbono
superior às emissões que a própria pecuária nas áreas de pastagens pode promover. Então, o cenário é extremamente positivo para a produção pecuária e nós não devemos nada a ninguém. Nós não devemos nada a nenhum outro país do mundo, porque a nossa pecuária ela é eficiente e ela é sustentável porque ela promove a remoção desse carbono que está aí na atmosfera. Ô Bruno, o que mais nós podemos, aonde mais podemos chegar? Porque vocês divulgaram que nos últimos 10 anos a redução por animal abatido foi de 10%, um pouquinho a mais do que 10%. Vamos projetar isso para os próximos 10 anos. O que dá para a gente imaginar de mais redução do metano? Olha, existe um estudo da Embrapa, inclusive, que trata da possibilidade de, se nós utilizarmos sistemas de produção mais intensivos, integrando a pecuária com a lavoura, a gente pode reduzir a emissão de metano de 50 quilos por animal ano para algo em torno de 40 quilos por animal ano. Então, existe a possibilidade dessa redução intensificando a produção, né, e utilizando sistemas intensivos diferenciados, e além disso existem as tecnologias que a gente sabe que algumas já lançadas e outras para ser lançadas esse ano ainda, que podem permitir com que o animal seja mais eficiente dentro da fazenda, emitindo menos metano entérico e performando melhor dentro da propriedade. Então, por meio dessas tecnologias e o uso de sistemas de produção mais intensivos, a gente consegue reduzir ainda mais, talvez o dobro, né, do que o número que nós apresentamos aí nesse estudo. Nesse trabalho que você fala, hoje, por exemplo, tem trabalhos com enzimas então, e outros produtos aditivos na ração animal ou no suplemento mineral, de uma maneira ou outra chegar no animal, que poderiam reduzir, no caso do gado de corte, até 80%, 90% da emissão. Isso está no plano de vocês co-participarem desses trabalhos, porque nós precisamos massificar essas informações. O pecuarista, uma hora pode viu que o Brasil assinou um convênio para reduzir em 30% as emissões de metano, e como é que vamos fazer isso? E também a questão genética. Eu acho que hoje aqui nós também, hoje há uma preocupação de ter animais que possam transmitir aos seus descendentes uma melhor capacidade de fermentação entérica, etc. Também a genética poderia fazer, ou seja, nós temos um pool de ações que poderiam reduzir de forma significativa esse balanço de carbono na pecuária. Tem sim, isso é verdade. No caso da nutrição, você tem a possibilidade de uso dos lipídios, né, para reduzir a emissão de metano, os ionóforos, que já são uma tecnologia conhecida, leveduras também podem ser utilizadas para esse fim. Uma dieta bem balanceada ela também vai contribuir para reduzir a emissão de metano. E no caso do melhoramento genético, existe aí o indicador que o pessoal tem trabalhado, que é o consumo, que é o CAR, né? Aqueles consumo alimentar residual. Então, quanto mais eficiente for o animal nesse indicador, você consegue selecionar animais que aproveitam melhor a dieta e que estão emitindo, portanto, menos gás metano. Então, existe já tecnologia e alguns estudos nessas duas linhas, né? Tanto nutrição quanto melhoramento genético, para que a gente consiga animais melhores e mais produtivos e benéficos ao meio ambiente. Bruno, quando foi realizada a COP26, que o Brasil assinou esse compromisso que o João Pedro acabou de mencionar, nós recebemos, João Pedro e eu, um pesquisador da Embrapa Gado de Corte, de Campo Grande, e ele disse, entre outras coisas, sobre a possibilidade dessa redução das emissões, ele disse que é possível identificar linhagens de animais, né, de pais, de reprodutores, que vão fazer crias, filhos, com essa tendência de emitir menos metano na natureza, de forma que, no futuro, nós tenhamos também uma DEP para metano, assim como temos a DEP para comportamento, para ganho em peso e tantas outras. Esse estudo de vocês já pensa nisso? Chegou a fazer essa avaliação na parte genética também? Não, esse estudo não chegou a considerar esse tipo de benefício, né?
Eu imagino que nesse caso específico ele esteja falando sobre o consumo residual alimentar, que é essa diferença entre o que é consumido pelo animal, né, observado, e aquilo que é predito de matéria seca. Então, quanto mais eficiente for o animal nesse indicador, é possível você selecionar essa característica e repassar para os seus descendentes. Então, o melhoramento genético pode contribuir bastante, né, na seleção desses animais mais eficientes nutricionalmente e que vão emitir menos gases de efeito estufa, em especial metano. Então, é algo que sim, a gente tem que começar a observar e começar a pesquisar mais para trazer conteúdo, para trazer mais volume de informações para que o pecuarista consiga utilizar na sua propriedade. Bruno, essa questão do metano, há uns anos atrás falava-se que o metano era 20 a 25 vezes mais danoso à atmosfera do que o CO2, que é a unidade padrão para avaliação do gás de efeito estufa. Mas agora, de uma hora para outra, foi para 85. Essas questões não estão sendo questionadas, porque os caras aparecem com um número milagroso, de uma hora para outra, multiplicando por quase 4 vezes mais o efeito danoso do metano. Existe um debate que acaba indo mais para o lado político e de você tentar falar mal de um país. No caso do Brasil, que é o líder nas exportações, líder na produção, a gente acaba se tornando alvo, né, para diversos países competidores nossos. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é trabalhar com informação, levantar dados. Existem já estudos que mostram que a gente está na vanguarda dessa discussão. A solução para uma produção pecuária mais eficiente, ela está no Brasil e tem como a gente transferir a nossa tecnologia para outros países. Então, assim, em termos de conhecimento e capacidade de aplicação da tecnologia, é o Brasil que tem, né? É a gente que tem que oferecer todo esse conteúdo para fora. É a gente que tem a possibilidade de produzir alimento combinando qualidade e adequação ambiental. Então, na medida que a gente produz mais informações, se comunica melhor, consegue repassar para esses grandes importadores o que a gente está fazendo, com o tempo, eu acredito, pessoalmente, que a gente vai conseguir orientar melhor todas essas pessoas, todas essas entidades sobre a nossa qualidade. Bruno, ontem nessa live vocês falaram em 3 itens que formam um conjunto que contribui muito para isso, que são a redução dos desmatamentos ilegais, a rastreabilidade do rebanho e a redução das emissões de gases de efeito estufa, tudo combinado. Como é que é isso? Por que esses 3 itens? Esse é um tema que a gente é mais atacado, digamos assim, né? Talvez por uma deficiência nossa de comunicação sobre o que está sendo feito no Brasil, enfim, no estado de Mato Grosso. Então, é muito necessário que a gente, nessas participações internacionais, consiga levar todo o avanço que a gente está conseguindo fazer aqui no Brasil. Então, em relação à regularização ambiental, a gente tem avançado bastante. Em relação à aplicação da intensificação com sustentabilidade também, né, por meio dessas práticas integrativas, lavoura e pecuária, e transparência, né, porque hoje a gente tem quase 100% dos abates sendo fiscalizados de alguma maneira. Aqui no estado de Mato Grosso existe um levantamento feito pelo Ministério Público Federal de que mais de 85% dos abates são verificáveis. Então, nós temos excelentes números e eles precisam ser mostrados para fora. Bruno Andrade, você tem mais uma colocação? Nós temos 1 minuto para... Essa experiência do IMAC, em que você reúne todos os integrantes da cadeia, precisaria ser divulgada mais para poder outros estados copiar vocês, porque é muito importante que a cadeia trabalhe integrada, né, Bruno? Não, é muito importante, né? Então, essa experiência que o estado de Mato Grosso conseguiu construir a partir de 2016 traz um impacto positivo, assim, fenomenal, né? Então, você tem a indústria frigorífica, você tem produtores representados pela Acrimate e o estado de Mato Grosso sentados na mesma mesa, discutindo melhorias para a cadeia produtiva no estado. E é claro que isso acaba refletindo em melhorias para o Brasil como um todo,
e num produto melhor que pode ser exportado, que pode ser comercializado para todos os países. Bruno Andrade, muito obrigado pela gentileza de falar com a gente. Parabéns pelo trabalho. Um abraço para todos do Instituto da Carne aí de Mato Grosso. Muito obrigado. Bom trabalho. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.